Olá, ferromodelistas! Bem-vindos ao canal Ferromodelismo do Zero! Eu sou o Robson, o seu anfitrião. E hoje é dia de maquetes, técnicas e ideias. A maquete gestaltista. Escreve-se gestaltista, mas pronuncia-se gestaltista, porque tem origem na palavra alemã Gestalt, que significa forma. É um dos ramos da psicologia moderna, a chamada teoria da percepção. Basicamente, a Gestalt estuda a forma como percebemos as coisas, o que sentimos ao ver, ouvir, cheirar, tocar e até comer determinada coisa. É muito usada em testes de QI, testes psicotécnicos e até em obras de arte. A Gestalt trabalha muito com aquilo que pode iludir a nossa percepção. Na figura à esquerda, o que vocês veem primeiro? Uma taça preta ou dois perfis brancos? E nessa, o que enxergam primeiro? Deixem aí nos comentários. Mas, Robson, o que isso tem a ver com o ferromodelismo? Ora, tudo. Toda maquete é gestaltista. Toda maquete é construída com o objetivo de iludir a nossa percepção. Elementos como túneis, cidades, fundos fotográficos ampliam os horizontes da maquete, dando a impressão de que é bem maior. Analisem essa maquete. É pequena. Tem 2,30 m de comprimento por 1,15 m de largura. É extremamente simples. Seu grande diferencial é esse cruzamento ferroviário. Sob todos os aspectos, parece muito inferior ao traçado Júnior 6 da Fratesc, que possui 2 pátios de manobra e uma garagem de locomotivas. Mas em compensação, vejam na decorada. Parece bem maior e muito mais interessante do que realmente é. Os túneis, o morro e a cidade dão a impressão de que olhamos para o fragmento de uma ferrovia gigantesca. Prova cabal de que uma boa decoração pode transformar o traçado mais medíocre numa maquete de fazer inveja. Apresento-lhes a maquete gestaltista. Mas, Robson, ela é praticamente igual à antiga. De fato, as duas são muito parecidas. Elas usam um tablado de 2,28 m de comprimento por 1,68 m de largura. Os pátios de ambas são parecidos. E as duas têm linha dupla, não vi diferença alguma. É aí que você se engana. Nem tudo é o que parece. Certamente você viu o sapo nessa figura. Mas será que conseguiu enxergar o cavalo? Fale a verdade. O mesmo ocorre com a maquete gestaltista. A linha dela não é dupla, é linha simples. Ah, Robson, eu já percebi que duas partes têm linha simples, mas o resto é linha dupla. Essa ilusão
é o que justifica o nome da maquete. Mostrar-lhes-ei como a produzi. Quem já assistiu aos meus vídeos sobre os traçados da Fratesc sabe da grande admiração que nutro pelo traçado Master 4. Primeiramente porque ele é enorme. Se eu tivesse um quarto com 4 metros e 60 centímetros de comprimento por 4 metros e 5 centímetros de largura, certamente construí-lo-ia. Mas sua maior peculiaridade não são suas dimensões. Afinal, há maquetes muito maiores por aí. O que o torna tão especial é a sua linha simples, que parece linha dupla. Isso significa que o trem passa por todos os trilhos da linha principal sem precisar cruzar um único desvio. Depois que desmontei minha maquete para pintar os trilhos, fiquei obcecado com essa ideia. Após mexer bastante no Skirm, cheguei ao seguinte traçado. Ele tem ao todo 36 metros, 87 centímetros e 7 milímetros de trilhos. Se fosse fragmento de uma ferrovia real, teria 3 km e 202 metros, sendo que 25 metros e 33 centímetros formam a via principal, o que daria 2 km e 204 metros na vida real. Tem 1,75 m a menos do que a maquete que vocês conhecem aqui do canal. Mas em compensação, enquanto na maquete entre túneis os trens circulam cerca de 13,5 metros em cada linha principal, na maquete Gestaitista eles percorrem os 25 metros e 33 centímetros de uma única vez. Isso deixa tudo mais realista, pois temos a impressão de que o trem muda de via e de direção sem precisarmos fazer qualquer coisa. Também resolve o problema da intercomunicação entre os pátios ferroviários, pois não importa de que desvio parta, depois de uma meia volta pela maquete, o trem sempre entrará de ré nos outros dois. A maquete é sensacional, mas como fica o acesso a esse túnel gigantesco? Essa é a única questão que me impede de construir imediatamente essa maquete. Haja paciência para construir essa maquete, só de pensar já fiquei cansado. Ao contrário da maquete entre túneis, que foi inteiramente construída com trilhos rígidos, essa terá 2 trechos de trilhos flexíveis. O primeiro fica dentro do túnel da primeira camada. Só de olhar para ela fica clara a dinâmica de movimentação dos trens, que conseguem passar dos dois lados da estação, ora num sentido, ora no outro. Também fica evidente o problema que terei se algum trem descarrilar dentro desse túnel, que é enorme. Quase todos os trilhos que se encontram à frente da estação estão na altura de 20 mm, e a maioria dos que estão dentro do túnel encontram-se na altura de 0 mm. A principal característica da segunda camada é essa rampa com 1,8 graus de inclinação, perto do limite máximo recomendado pela Fratesc, que é de 2 graus. Ela começa no terço final da estação de baixo, na altura de 20 mm, entra na curva na altura de 35 mm, conclui a curva na altura de 90 mm e termina no terço inicial da estação de cima, na altura de 100 mm. Por fim, temos a terceira camada, que cobre parte da segunda e da primeira. Sua primeira curva começa na camada anterior, partindo da altura de 100 mm, e sai do túnel na altura de 140 mm. Seu ponto culminante fica sobre a boca do túnel da segunda camada e alcança a altura de 190 mm. Por último, temos o pátio ferroviário do frigorífico, que se encontra na altura de 160 mm.
Decoração. Sinceramente, é a melhor fase de construção da maquete. Sem ela, a maquete gestaltista pareceria uma montanha-russa. Por falar em montanha-russa, como você é esperto, já deve ter percebido que a maioria das curvas da maquete gestaltista é formada por trilhos 4188. Sei que muita gente os odeia, e cá entre nós, se for possível, não os use, pois evitará uma série de problemas. Mas sem eles, eu teria que me contentar com um traçado mais simples. E, embora com a decoração adequada ficasse magnífico, sobretudo porque tem uma grande área para a construção da cidade, seja sincero, qual maquete você escolheria? Essa circular simples, porém com curvas mais largas? Ou a maquete gestaltista, que é repleta de curvas 4188, mas tem uma linha simples que parece linha dupla? Por falar em enigmas, se alguém enviasse a seguinte mensagem, você saberia o que comprar? Voltemos à decoração. Basicamente mantive a mesma da maquete entre túneis, porém com algumas limitações, já que essa tem menos área livre para construção. Mantive as pontes que ficam depois do túnel, porém, a princípio, ficarão em níveis diferentes. O frigorífico continua na mesma posição, perto da montanha. Já o Château de Chenonceau não teve a mesma sorte. Não consegui encontrar um bom lugar para ele na maquete. A área da cidade diminuiu bastante. Felizmente, não houve grandes alterações na região da estação campestre, que preservou a fazenda e o estábulo, sendo a única novidade essa ponte na encosta da montanha, que deixou a maquete mais charmosa. Bom, pessoal, por hoje é só. Mas, Robson, e a resposta do enigma? Essa você só saberá se deixar seu like e assistir ao próximo vídeo.